Olá, sejam muito bem-vindos ao Saideiro, seu programa de pouco birubiru e muito lero-lero aqui na Gazeta do Povo. E por falar em lero-lero, Daniel Vorcaro. Que sujeitinho, hein? E a gente aqui achando que já tinha visto de tudo. O Daniel Vorcaro, que você sabe, mas não custa lembrar, comandou um esquema bilionário no Banco Master. Um esquema que, pelo que parece, envolve figurões, tanto da direita quanto da esquerda, incluindo os nossos queridos ministros do STF. Mas a gente ainda está naquela fase do espanto, que também é a fase da esperança de que finalmente o Brasil seja passado a limpo. Ou pelo menos de que a gente consiga se ver livre dessa corja de certas pessoas, de certos canalhas. E bom, aqui no Saideira a gente não vive falando que a cultura antecipa tudo? Ou melhor, que a cultura ilumina tudo e nos permite ver algo que vai além da suposta objetividade das manchetes? Pois então, pensando nisso, meu amigo André Pugliese, que apesar de ser atleticano como o Chico, e apesar do que dizem as más línguas, é muito inteligente. Ele escreveu essa matéria aí que você vê na tela e que lista vários filmes cujo roteiro parece refletir a realidade brasileira. Vai desde o Daniel Vorcaro até o Neymar. Além disso, o Chico aqui escreveu esta coluna que você também vê na tela, na qual ele explica a origem da palavra sicário e aproveita para falar do filme de mesmo nome. Tá vendo como é importante consumir livros, filmes e série? Não é só para posar de cultão nas redes sociais. É que livros, filmes e séries, principalmente os de ficção, iluminam mesmo a nossa realidade. Bom, mas agora eu quero dar boas-vindas primeiro ao Chico. Chico, seja bem-vindo. Muito obrigado, Paulo Fossola. Um abraço a toda a audiência. E agora ao nosso convidado especial do Saideira, o jornalista Paulo Gustavo, que é tracker também e é especialista em séries e clássicos do cinema. Chico, não tinha morrido, não? Olha, muito bom dia para todos vocês. E parafraseando o bom e velho Dr. Victor Frankenstein, eu continuo vivo. Continua vivo, tá aí, Vivinho da Silva. Bom, Paulo, seja bem-vindo então aqui ao Saideira e vamos ao primeiro assunto do dia. Sicário, de Denis Villeneuve, filme de 2015, com Emily Blunt e Benício Del Toro. Bom, e se eu estou dando todos esses detalhes inúteis, você já pode imaginar por quê, né? É que eu não tive tempo de ver o filme de novo. Bom, no texto para a Gazeta do Povo, Chico diz que o filme, abre aspas, é sobre como os instrumentos da subversão foram, com o tempo, absorvidos pelos poderes que pretendiam combater. O Estado americano usa métodos de cartel. O agente encoberto não sabe mais de que lado trabalha. A lei se aplica apenas onde e quando for conveniente. Chico, traduz isso aí pra gente. Traduz pra nossa realidade. Bom, primeiro, para quem ficou curioso de assistir o filme, também vale lembrar que o roteiro é do Taylor Sheridan, que é o... tá na crista da onda, né? Em Hollywood, vamos usar Hollywood como algum genérico, mas ele é o roteirista do Yellowstone, do famoso seriado, é aquele que seria o roteirista da América mais conservadora, assim, mais viril e mais masculino. Eu assisti, para que ela se perde, né? É um grande dramão, né? É um Dallas do século XXI, para quem assistiu Dallas. Lá eu não assisti Dallas, o Paulo deve ter assistido Dallas. O Paulo certamente assistiu. Então, mas assim, o Denis Villeneuve é um bom diretor. Você consegue, se você assistir os Dunas, por exemplo, que é dirigido por ele, você percebe o mesmo olhar de diretor também no Sicário, principalmente no uso da trilha sonora, dos enquadramentos mais amplos, assim. Então tem essa coisa meio técnica, assim, mas é porque tem a ver com o contexto do filme mesmo. Mas basicamente, para a coluna, eu usei um mote, que era para ilustrar como da origem da palavra, né, sica, uma faca pequena, curta, que era utilizada
foi utilizada muito pelos judeus para combater a opressão lá dos romanos. Os zelotes, né? Os zelotes, isso. Que eram os revolucionários. Os sicaris eram, então, como se fossem, então, soldados e tinham este propósito de libertação, tinha um propósito que era muito mais, digamos, mais nobre, né? Para a palavra sicário, tal como a gente entende hoje, que é literalmente um matador de aluguel, ou seja, que mata por dinheiro, nós estamos a anos-luz de distância. Né? O filme, ele abre lembrando dessa referência, justamente porque é meio que o mote no começo para dizer que o sicário que está no filme ele vai ser mais parecido com os antigos do que com... Ele não age por dinheiro, exatamente. Então a ideia era mais ou menos contrastar quando alguém faz algo movido por boas intenções, ainda que de maneira ilegal, né? Vamos dizer assim, meio que anti-herói, que é mais ou menos o que pega no filme. Mas isso eu não desenvolvi no texto, mas que acho legal da gente trazer aqui para começo de conversa, é que uma das coisas legais do filme é que quando você vê a forma como vai atuando, porque o sicário do filme ele é contratado provavelmente pela CIA, porque também nunca fica claro no filme quem é que está no comando das operações. E nós ficamos sempre do ponto de vista de uma agente do FBI que é escalada para fazer parte de uma força-tarefa e desde o primeiro momento ela começa a perceber que essa força-tarefa age muito por fora da lei. E ela fica numa dúvida, num drama moral o tempo todo, porque ela sabe perfeitamente que ela tem que agir de acordo com a lei, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa que diz para ela que se ela agir como a lei, ela está mais prejudicando do que fazendo a coisa certa. Toda uma dimensão moral que é muito legal de assistir no filme. Por que tem a ver com a nossa realidade? E aí eu não vou nem falar com relação ao sicário do Daniel Varcaro, mas eu vou lembrar, por exemplo, do Alexandre de Moraes. Quando a gente perguntar isso, eu ia fazer uma pergunta que eu não sei se eu vou ser preso agora, mas o Alexandre de Moraes é o sicário da democracia? Então, dependendo do teu ponto de vista, você vai enxergar o Alexandre de Moraes, o STF como um todo. Para boa parte da imprensa mainstream, que veio com essa conversa de que situações excepcionais autorizariam uma atuação excepcional completamente não prevista na Constituição Federal, significa então que nessas circunstâncias um sicário é admissível. E o que o sicário faz no filme? Ele vai agir de maneira fora da lei. Ele vai agir como os cartéis costumam agir para resolver os seus problemas, como, sei lá, o PCC da vida, o Comando Vermelho age para resolver, e não exatamente com a polícia, com o devido processo legal, etc. e tal. Então, o legal do filme é colocar que, às vezes, assim, quando você acha que está agindo pela coisa certa, você acha que o fim justifica o meio. Sim. E aí a gente já tem um baita de um problema. E no Brasil a gente tem a turma que acha que o Alexandre de Moraes é o grande heróizão por causa disso, mas também do outro lado a gente tem uma tentação muito grande de querer fazer a mesma coisa com o Alexandre de Moraes que ele fez com os outros. Sim. Mas, bom, não nos tornamos melhores se fazemos a mesma coisa, né? Claro, a gente tem batido muito nessa tecla, que agora a relatoria desse escândalo todo está com o André Mendonça, e aí existe uma pressão para o André Mendonça também bancar aí uma espécie de justiceiro da direita, que realmente não é o que a gente deseja. Mas diga lá, Paulo Gustavo, eu falei, né, no começo do programa que a cultura ilumina a realidade. E a gente aqui no Saideira vive comentando alguns filmes que você provavelmente conhece, como... Agora vai me fugir o nome do filme, vai lá. Não, lá dos 12 Homens... 12 Homens e uma Sentença. 12 Homens e uma Sentença, por exemplo, que a gente vive recomendando que os ministros do STF assistam. Você recomendaria Sicário mais para o Alexandre de Moraes ou mais para o André Mendonça nesse momento, Paulo? Olha, eu não sei, acho que por Gonê. Se é que eu acho que qualquer um desse pessoal mais, entre aspas, linha dura, vá ao cinema para entender alguma coisa. Você sabe, eu tenho um conceito de cinema que é o seguinte: a primeira função do cinema é divertir. Se você tirar alguma coisa depois disso, uma lição, uma coisa relacionada ao seu dia a dia, beleza. Um prêmio secundário. Mas assim, você tem que ir no cinema, assistir um filme, uma série, para no mínimo relaxar na frente do que você está assistindo. O Sicário, para mim, é um filme que ele incomoda num primeiro momento, mas no segundo momento você pensa o seguinte: eu vivo no Brasil, tá? A violência, ela caminha do nosso lado. Se não tiver um jeito de você barrar essa violência, mesmo que seja usando violência, tá? Não sou lá favorável a isso, a gente não tem um lugar para chegar. O Sicário me chamou a atenção numa coisa que é o seguinte: o personagem da agente do FBI, né, que fica ali naquela questão moral, ela não conhece a história inteira do Del Toro, né? Não sabe o que ele é. Ela sabe que é uma pessoa fundamental para poder entrar no circuito
daquele cartel específico de tráfico de drogas, responsável por aquela cena dantesca do começo do filme, né? Que quando você fala em emparedar uma pessoa, você nunca poderia imaginar isso num filme, está lá. E aí ela fica, não, mas qual que é a função desse cara? Você não conhece, você conhece a função dele depois. Por que ele está agindo daquele jeito? Porque ele está passando por cima das normas estabelecidas, da lei e da ordem, segundo os critérios da polícia americana. E é uma coisa engraçada, porque hoje você assiste uma série de televisão policial, né? O policial entra num lugar, faz uma batida, acaba enfrentando uma relação de forças com os caras, aí o cara consegue fugir, ele sai atrás do cara, o cara entra num carro e o policial não atira. O policial de ficção, ele não atira. Ué, por que você não atira no carro? Ah, não, porque de repente pode acertar outras pessoas, mas, pô, atira no carro primeiro, né? Para poder pegar esse cara que faz do seu dia um inferno, que é o bandido, o contraventor. Quando você assiste um filme como O Sicário, você fica pensando assim, o final, para mim, é redenção pura, tá? E eu não vou contar o final, porque senão perde o... Mas redenção em que sentido? O Sicário, o personagem do Del Toro, consegue resolver o problema do passado dele. E, ao mesmo tempo, resolve uma questão do presente dele, que é a missão que ele tinha incumbido. Que é uma missão, entre aspas, não sancionada oficialmente. Porque você não pode obrigar, você não pode fazer coisas simples num governo que se diz democrático, obrigar os caras a criarem o seu próprio sicário, né? Por isso que é interessante, porque há uma dualidade no personagem, porque ele tem um motivo pelo qual ele aceitou fazer essa missão. Tá? E essa missão ela não é oficial. Quando a agente do FBI percebe isso exatamente no circuito daquele túnel que eles invadem, ela fala assim, agora eu estou ferrada, por que eu faço? E ela não faz. Ela, inclusive, fica com esse dilema moral até os últimos segundos do filme. E é um dilema, porque você não tem certeza se o resultado que vai acontecer é um resultado ruim para a estrutura do filme. Se você assistir um outro filme do Villeneuve, que eu não conhecia, quando eu assisti, que entrou em cartaz de novo nos canais de streaming, que é o Incêndios, você consegue entender, através dos incêndios, a motivação dos outros personagens do Sicário. E o Taylor Sheridan, que eu considero um dos roteiristas de faroeste moderno mais eficientes, porque eu não lembrava, ainda bem que você tocou no assunto que ele é o roteirista do Sicário, mas ele é roteirista também de um filme muito bom, tá? Que é A Qualquer Custo, que é um faroeste moderno, né? Que é dois caras, dois irmãos que vão roubar um banco para poder pagar a dívida da fazenda, porque se não fizer isso... Pô, é um faroeste dos bons e velhos estilo do Billy the Kid da vida, né? Então, o Taylor escreve uma coisa assim, o Yellowstone, eu discordo que seja uma versão moderna do Dallas. O Yellowstone, ela é um pouco mais sinistra do que o Dallas, porque você sabe que algumas coisas que o John Dutton, que é o personagem do Kevin Costner, faz para manter a fazenda livre de encheções de saco, de inimigos, etc., não é uma coisa usual nos dias de hoje, né? Inclusive, a nova série, que é o Marshalls, no segundo episódio, tem exatamente essa questão. Nossa, a gente tem muitos, entre aspas, esqueletos enterrados em alguns lugares, e isso vai fazer a diferença no meu dia a dia de trabalho, que é o filho dele, que agora entrou para os delegados federais, né? E ele tem essa ideia de família tradicional, né, que leva exatamente esse conceito para dentro do Sicário. Porque o cara que está resolvendo o problema que os Estados Unidos não conseguem resolver nas formas legais, por causa de uma questão pessoal de família. Olha que coisa doida. Então você imagina, o personagem faz isso, faz aquilo outro, mas ele está imbuído de ter visto o que aconteceu com a família dele nas mãos dos traficantes e quer dar o troco. E consegue. De uma maneira complicada, por causa dos padrões morais, etc, etc. Por isso que eu gosto muito do filme. O filme teve uma repercussão muito boa no cinema, mas não foi todo mundo que gostou, né? A gente sabe que algumas pessoas não... não, mas isso é tomar a justiça nas próprias mãos. Desculpa, o que nós estamos vivendo hoje com o Supremo que nós temos é justiça com as mãos deles, e em detrimento de nós, o povinho que está aqui reclamando.
Chico, eu queria que você falasse um pouco sobre essa palavra, né, sicário, porque na sua coluna também você chama atenção para isso. Eu achei bastante estranho o sujeito lá, Daniel Vorcaro, chamar o seu capanga, né, o jagunço, sei lá, de sicário, né? E você fala bastante disso, achei interessante. porque... Isso é uma coisinha, um comentário aleatório, é que vocês falaram de Yellowstone e agora eu tô na minha cabeça. Catatal. Eu tô com Catatal na minha cabeça aqui agora. Zé Colmeia. Do Zé Colmeia. Desculpa, ali é Yellowstone. Ah, tá. É mesmo, é verdade. Não é uma coisa. Porque quando eu lembrei do filme, quando saiu todo aquele, na semana passada, saiu tudo aquela quantidade de coisas, quem tentou ficar acompanhando pela televisão, os noticiários, era a cada meia hora era um negócio novo que saía do celular, e não tinha não sei o quê, que tinha não sei o quê, aquilo parecia parecia jogo de futebol e que você tinha que comentar enquanto estava acontecendo o negócio, né? Não dava para você pegar tudo e analisar aquilo. E a única coisa que eu parei naquilo foi quando falou assim, não, foi preso um sujeito ao qual ele chamava de sicário. E não parei, porque nós estamos num mundo de faz de conta tão grande, né, onde o Supremo Tribunal Federal salva a democracia de maneira antidemocrática, quando a gente tem toda uma grande palhaçada em termos de discurso e tão pouca honestidade, sinceridade naquilo que se fala e se faz, né, numa certa coerência. Quando eu falei, cara, ele realmente chamou de sicário um cara que é o sicário dele, né? E obviamente é mesmo, porque pelas mensagens você via claramente que é para resolver esse problema, é para fazer isso, é para fazer tal, fica tudo implícito do que ele teria que fazer, mas era exatamente um serviço parecido com esses dos sicários. Então me chamou a atenção e falei assim, cara, talvez seja a única coisa honesta mesmo em tudo isso, sincera, o fato de chamar um sicário, não de apelido, pelo nome mesmo dele. A linguagem, né? Denuncia, né? Denuncia. E denuncia duas coisas, né? Primeiro, a realidade daquilo que está sendo feito, e segundo, uma certa... Eu vou botar ingenuidade, até saiu depois, essa semana saiu uma possibilidade do Vorcaro ser meio que um laranja de outros, né? Saiu uma espécie de um dossiê lá, que ele seria de um outro... E dado esse tipo de conversa que ele deixava registrado, tipo de coisa que ele falava com a namorada, porque nem casado era com aquela moça lá e tudo mais, eu não sei o quanto essa ingenuidade barra tolice vaidosa não representa muito do próprio Vorcaro, na qual ele usa sicário como se sicário não significasse sicário, entende? Eu não vejo ele dando apelido como se fosse um negócio, eu sou um grande vilão, mafioso, que estou fazendo. Não, eu tô falando assim, não, vou botar o nome desse cara como se fosse um desenho animado, entendeu? Como se eu não fosse responsável por isso. Ele que parece que tem uma formação evangélica, talvez tenha ouvido falar isso lá dos zelotes e tal, né? Cara. Não sei também. Não, de repente ele assistiu o filme e gostou do nome para colocar no capanga dele. Pô. É simples, né? Pode ser. É verdade. Bom, olha, esse filme, Sicário, está disponível na Amazon Prime. E ele tem uma sequência, né? Que tá na Netflix. Não é tão boa. Tem uma sequência? Eu não sabia. Com o Benício Del Toro também. Mas é o Denis Villeneuve também, que é o diretor? Não. É o diretor, mas ele pega a ideia do que o sicário pode fazer como se fosse um professor procurando novos alunos, né? Mas a história é meio um pouco surreal para minha cabeça. A solução que dá para a história não me convenceu. E se não me convence, com certeza o Paulo também não vai ser convencido. Agora, Paulo, você começou o seu comentário dizendo que para você no cinema a gente tem que primeiro se divertir e depois, quem sabe, o cinema te dá algo além. Isso aí você está nadando contra a corrente do cinema contemporâneo, né? Porque até no Brasil aqui a gente tem essa moda de... Quer dizer, também não é uma moda tão antiga assim, porque já tinha. Mas filmes sobre a ditadura. Ninguém vai para se divertir no cinema. Ninguém vai no cinema para se divertir assistindo... como é que é o nome? Agente Secreto... Ou aquele outro lado. Eu queria saber de você se você se divertiu assistindo esse Sicário. Não, eu gostei porque é um filme de ação. Independente da questão intrínseca política que tem, né? Do governo americano fazendo suas tramóiazinhas, é um filme de ação. Eu gosto de filme de ação, né? O que nós temos hoje, eu escrevi um artigo um dia desses, muito... que depois começaram a falar, você tem razão, não sei o quê. As pessoas estão indo no cinema para fazer o quê? Porque eu sei, a pessoa que vai assistir o Agente Secreto, ele vai com a missão de depositar uma grana lá para que continue a causa para falar sobre a ditadura militar, etc, etc.
Mas duvido que ele chegue no final do filme e não fale o seguinte comentário: nossa, 2 horas e meia sobre esse assunto não é um pouco exagerado? Esse é o problema. Às vezes o nosso cinema está tão, ai, nossa, vamos fazer. É que nem aquele filme Medida Provisória. Quando você tem um filme que tem uma ideia que ultrapassa o limite do bom senso, ele precisa ser muito bem trabalhado, muito bem escrito, para te garantir que você vai ficar no cinema até o final. Medida Provisória é a coisa mais surreal que eu já vi em alguém propor para fazer um filme. Que é assim, olha, a partir de agora, toda uma medida provisória do governo brasileiro de que todos os negros e descendentes têm que sair do país. Eu falei, aonde em sã consciência alguém tem uma ideia tão idiota como essa que não imagina a logística da coisa, né? Ah, não, e vai mandar todo mundo de volta para a África, né? Assim, não inventa, gente. Eu falo muitas vezes quando eu saio de um filme que eu acabei de assistir um filme que o cara tentou inventar a roda já foi inventada, chega, não cria mais dor de cabeça. Então, o artigo que eu escrevi era falando assim: você vai no cinema para se divertir. Você não vai no cinema sabendo que vai ficar irritado. Se você vai no cinema para ficar irritado, primeiro, você é masoquista. Segundo, você está gastando dinheiro à toa. Terceiro, pega esse dinheiro, fica menos irritado e vai fazer terapia, porque assistindo um filme não vai resolver o seu problema. E outra coisa, né? E outra coisa, né, Paulo? Assim, não leve a namorada para assistir esses filmes, né? Para ficar irritado, né? Ou aquele primeiro encontro você vai levar a pessoa num filme desse. Agora... Só um comentário sobre namorado, né? Eu sempre fui no cinema, né? Sempre fui no cinema com namorada para assistir o filme, né? E, obviamente, você chega lá num determinado momento que você vê que o filme está um pé, né? Não é aquele filme que você imaginava, mas existe um determinado, não está acontecendo nada, deixa eu dar um beijinho. Aí você dá aquela coisa tradicional. Mas se você vai assistir um filme como O Agente Secreto, é mais fácil você pagar um hotel de terceira categoria para fazer sexo ou dar um palho do que gastar tempo assistindo um filme que você sabe que não vai te levar a nada. Né? Eu acho que de vez em quando o pessoal exagera, porque assim, tem essa dicotomia na esquerda, direita e tal, né? Então, aí o pessoal da direita faz uma campanha para não comprarem um determinado chocolate, porque o chocolate está patrocinando um cara da esquerda. Ok. Mas, do outro lado, a esquerda não faz. Olha, por favor, vão assistir meu filme, porque o filme fala contra a ditadura militar, não sei o quê, blá, 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 blá. Tem um rapaz da internet, é Jurandir, eu não lembro qual é o sobrenome dele, mas ele faz comentários, né? Ele falou sobre o Agente Secreto e falou que com documentários e longas de ficção, nesses últimos 40 anos foram feitos mais de 100 filmes sobre a ditadura militar. E sobre a escravidão, que durou no nosso país durante 300 anos, né? Tem 3 filmes. 3 produções. E hoje que imagino, não sei, se uma delas é a Moreninha, né? Ou Escravizaura, sei lá o quê. Bom, eu tô começando... Esses filmes estão começando a me convencer de que a ditadura militar foi ruim. Vamos continuar aqui no tema do nosso programa, que agora a gente vai entrar realmente na matéria lá do André Pugliese. Ele fez um apanhado de vários filmes que, assim, a gente vê o roteiro, assiste esses filmes e fala, isso aí tem a ver com o Brasil. E essa primeira analogia com o escândalo do Banco Master, ela é meio óbvia, mas ela é necessário, eu acho que vai ser legal que a gente explorar, que é o filme do Francisco Scorsese, eu chamo vocês de Scorsese, né? Do Martin Scorsese, que é O Lobo de Wall Street, que eu tinha visto na época do lançamento, mas eu revi há pouco tempo, e assim, eu acho maravilhoso quando você tem certos valores morais, assim, você percebe que a vida daquele cara é uma porcaria. Mas você não acha que talvez o Scorsese tenha superestimado um pouco o espectador? Não deu uma glamourizada nessa coisa toda? Porque assim, eu fico chocado, você fica chocado, o Paulo, eu imagino até que fique chocado quando vê lá o Vorcaro gastando 200 milhões na festa de noivado
e ao mesmo tempo falando na peleleca, e agora 3 milhões, 600 mil dólares em degustação de uísque, que se escreve com U, tá, pessoal? Vou deixar isso bem claro, não com W. Mas tem gente que acha bonito. Você acha que assim, é uma pergunta séria, você tá rindo aí, você ri de mim? Mas você não acha que o Scorsese glamorizou que é uma vida desgraçada? Não tem... Eu assisti assim, através daquele prisma dantesco. Para mim, o cara tá no inferno. Para mim, a vida do cara é um inferno. Mas diz aí, Chico. Mas que eu acho que o Scorsese ele tem. Diz que eu tô errado, que eu sou burro. Não acho que você tá errado. Eu acho que é possível enxergar isso no filme. Mas o Scorsese, acho que não só nesse, em outros, ele é aquele que, de certa maneira, atravessa a dimensão da imoralidade para tentar encontrar uma espécie de esgotamento disso e, quem sabe, a partir. É sempre filmes de filhos pródigos, vamos colocar dessa maneira, né? E aí a forma como é colocada a dimensão da dissipação da vida, dos bens, né? Para depois ver o remorso, o arrependimento, em vários dos filmes dele isso aparece, mas não aparece de uma maneira didática, não aparece de uma maneira moralista. Então, quando você pega, sei lá, o Toro Indomável, né? Que tem toda aquela dimensão da raiva, né? Daquela coisa homicida do sujeito. Quando ele meio que cai em si, ele meio que só cai em si, assim, tipo assim, tem alguma coisa errada. Mas não vem com uma mensagenzinha no sentido, olha, né, Lei Maria da Penha. Não, claro. Não vem essa coisa. Então, no Lobo de Wall Street, o que eu vejo, assim, é que ele conta uma história na qual a história por si só, ela tem de ser tentadora. Para que a dimensão moral possa ser percebida a partir disso. Porque não adianta você botar, é uma vida de porcaria? É e não é. Porque você não pode dizer que não é gostoso ter aquele tanto de dinheiro, aquele tanto de vida. Você está no ponto que você já passou dessa vida. Me cansa só nossa, me cansa só de imaginar. Mas se você se imaginar com o Paulo lá de 20 e poucos anos, entendeu? Não, você vê que aquilo ali vai dar ruim. Para chegar no ruim é preciso mostrar que, ó, esse negócio aí que você está gostando de ver, vai dar nisso daqui. Mas é bom, quase como bom que você trouxe o filho pródigo, é bem isso. O cara, ele tá comendo lavagem, achando que tá lá comendo caviar, mas ele tá... Mas é depois. Então, assim... Depois que ele gasta... Quando ele tá todo torto de droga, ele não consegue chegar no carro, aquela cena que chega a ser cômica, né? É ali que você vai... Acho que esse cara passou do ponto, entendeu? No mínimo você chega nessa conclusão. Acho que não é tanto por aí. Eu até quero dinheiro, até quero a mulher, talvez até quero uma droguinha, mas não tanto assim. Já começa a ser uma coisa mais equilibrada. Por incrível que pareça, né, a virtude é o meio do caminho entre excessos. Quando você percebe que tem um excesso e você recua, já começou a ficar menos pior. Eu acho que o Scorsese, o cineasta que mostra o menos pior, entendeu? Não que ele coloca uma dimensão, olha como dá para você ter toda uma dimensão de redenção, por exemplo. Não poucos as histórias em que acaba chegando nisso. Eu acho que ele pega histórias na qual ele deixa meio que a porta entreaberta para você escolher que tipo de vida você quer e que tipo de destino você quer, resultado você quer. Simbolicamente, o Irlandês acho que é o filme que ele mais faz isso. Porque o filme abre com o cara com a porta entreaberta, até meio que fazendo uma confissão. O filme todo é uma espécie de confissão de vida e no final não tem uma clareza para onde o cara vai. Mas você vê o peso das escolhas sendo cobrado na história. Então eu acho que tem uma glamorização? Eu acho que até tem, mas depende muito mais do olhar do espectador do que está no filme. Porque o filme também mostra o resultado disso, dessa glamorização, do quanto isso também não vai acabar muito bem. Tá lá também. Depende do peso que você vai dar para cada elemento. Eu tenho comentado, eu já jogo para você, Paulo, mas eu tenho comentado a boca pequena, mas agora vai a boca grande mesmo, que eu achei muito estranho o fato de nessas mensagens todas aparecem lá coisas vulgares, coisas eu acho bastante engraçado também. O Gilmar Mendes não vê graça. Mas se o Gilmar Mendes não vê graça, é porque é engraçado mesmo. Mas o que eu acho estranho é que falta ali, não aparece, né, pelo menos do que foi divulgado, nenhuma menção à droga. E assim, vou fazer essa associação com o Lobo de Wall Street. Ele não usa droga, o filme é baseado numa história real. Mas aquele sujeito, ele não usa droga recreativamente, assim, só para se divertir. É porque aquele tipo de vida, e aí, assim, a vida do Lobo de Wall Street, esqueci o nome dele, é parecida com o do cara, não dá para negar que é parecida. O cara não consegue viver aquilo sem droga, sem anestesiar. Você não acha estranho, Chico, que não tenha aparecido nada nesse sentido lá nos diálogos?
É, Ok. é verdade. É... É verdade. Isso é verdade. É. Ô, Paulo, você acha que o Vorcaro, né, fazendo novamente, continuando nessa analogia com o Lobo de Wall Street, você tem uma memória melhor do que a nossa, talvez você lembre o nome do cara, eu esqueci. Do protagonista? É, Eu não John lembro. Jack. Leonardo Alguma... DiCaprio. É. Você acha que o Vorcaro já caiu em si? Você sabe que é uma coisa interessante? Eu lembro do filme, né? Eu assisti numa cabine e eu achei bem curioso. O personagem dele, desde o começo, não é um personagem que fica deslumbrado com o poder. Na realidade, ele, ele fica cada vez mais interessado em ter mais dinheiro. Porque com muito dinheiro, ele pode fazer o que ele faz quando recebe, entre aspas, a intimação do FBI. Olha, meu amigo, é o seguinte, compra alguma coisa para você, né? Ele sabe que ele já está ferrado. Ele sabe que todo o esquema que ele montou é uma coisa ilícita. Isso me lembra, inclusive, eu até anotei aqui o filme, o telefilme da HBO, O Mago das Mentiras, né? Do Madoff. Quando eu assisti o filme e falei, meu Deus do céu, como é que alguém caiu nesse golpe? Porque cai. Golpe é você tendo um jeito de falar legal, de se expressar. O papo que ele teve, né, o Leonardo DiCaprio com o Matthew McConaughey no começo, que ele começa aquela coisa toda, mostra que ele está interessado em saber alguma coisa a mais do que só ganhar dinheiro. O poder ilícito que vem através de ter muito dinheiro é você fazer o que você quiser, sem dar justificativa ou prestar conta para ninguém, porque o dinheiro compra tudo. Só que não compra nos Estados Unidos. Essa é a pegadinha. Aqui compra tudo. Aqui compra parecer técnico, juiz, policial. E eu não estou falando nada excepcional. Isso aí está no noticiário antigo, novo, né? Da ditadura militar, sem a ditadura militar. Algumas coisas que aconteceram que você fala, não, quando começou a estourar os casos do mensalão, eu pensei assim comigo mesmo, uai, mas peraí, agora não tem um governo popular? Então não deveria ter essas coisas. Tolinho, Paulo Gustavo. Muito pelo contrário, é agora que o pessoal pode se lucupletar, né? Então, quando você pega o personagem do Vocaro, o Vocaro é um personagem. É um cara que conseguiu, eu não sei o que ele estudou, etc., mas conseguiu, com a sapiência dele, inverter uma situação ruim, que assim, eu não tenho dinheiro, você não manda dinheiro, com quem eu vou arrumar? Eu vou fazer que nem o cara da XP, né? Não, da XP não, como é que é o nome? Daquela outra empresa XPL, sei lá o quê, né? Que ia construir uma frota de barcos para os. Fez uma apresentação em PowerPoint, mas todo mundo falou, nossa, aqui. E o cara, o que aconteceu? Entrou no esquema e ficou, e não fez nada disso. Mesma coisa de construir, falar assim, olha, nós não podemos construir nada na margem equatorial lá na Amazônia, porque se der um vazamento, pode afetar a nascente do rio. Mas peraí, a nascente do rio não é 500 quilômetros de distância da margem? Mas você não sabe o que pode acontecer. Pode acontecer um tsunami de petróleo cru e subir todo o rio. Para com isso, gente. É só para... Não é nem para boi dormir, né? É para idiota útil. Então, o Vocaro entrou nessa. Por quê? Ele conseguiu... Quer dizer, vamos colocar da maneira certa. Teoricamente, né, ele conseguiu, com o dinheiro, com o poder dele, corromper uma boa parte da massa política e judicial do país para fazer as coisas que ele queria. Não está dando certo, porque existem limites. E o limite bate na porta do quê? Da coisa simples, que é as pessoas notam quando alguém rouba o dinheiro delas. INSS, Petrolão, papapá, os fundos de pensão que ajudaram que iriam ajudar. Não, os fundos de pensão acho que estão até nos rolos aí do Banco Master. Ou seja, chegou um momento em que assim, caiu o pano. Aliás, um filme muito bom, um livro muito bom da Agatha Christie, Caiu o Pano. Só que, para nossa desgraça, né, o final do espetáculo ainda está longe de acontecer e nós ainda estamos pagando a conta disso. E olha que eu nem bebo Macallan. Eu, máximo, tomo um dedinho assim, desse tamanho assim,
de Jack Daniels quando tem. E quando não tem, cachaça mesmo. O nosso saideira hoje, inclusive, podia ser como uma cala, né? A gente tá podendo, né? Pois Você é. não- Olha, eu quero Custa falar. custa só 5 mil reais uma garrafa num supermercado aqui perto de casa. É barato. Tá fácil, fica fácil. Eu quero pergunta? falar. Hã? Posso fazer uma pergunta? Não. Se fosse filmado no Brasil, que título nós daríamos para o filme? O Sapo da Faria Lima? O Lobo Guará da Faria Lima, não, sei lá. Lobo é muito Não, bem Lobo demais, né? É o. Sapo? Sapo. O Sapo tem por causa que da ter- Peleleca. Pode ser. A Peleleca da Faria Lima. Da Faria Lima. Isso. Bom, eu quero falar ainda mais sobre essa. Eu acho que é interessante que o Paulo trouxe, que é uma diferença que tem, né? Realmente, dessa corrupção que só tem como objetivo enriquecer, que é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. No Brasil a gente associa sempre a essa coisa com o poder mesmo, poder político e tal. A gente fala isso em seguida, porque agora eu vou fazer uma pausa rápida para te pedir para assinar a Gazeta do Povo. Por favor, assine a Gazeta do Povo. Apoie o nosso trabalho. A Gazeta do Povo, que faz um jornalismo realmente independente, baseado em convicções e que conta apenas com você, assinante, para se manter viva no debate público. Aproveite já a nossa oferta clicando nos links que você encontra na descrição ou no chat do programa. Ou então você pode usar também o QR Code na tela e, se preferir, você pode também acessar diretamente o site www.gazetadopovo.com.br/oferta. E olha, se você quer apoiar o nosso trabalho aqui no YouTube, você agora também pode. Você pode fazer parte do nosso clube de membros e ter vantagens super vantajosas, como acesso antecipado a certos vídeos e também a conteúdos exclusivos. Bom, e agora a gente vai voltar aqui para a nossa conversa falando de um livro. É que quem assina a Gazeta do Povo ganha hoje o e-book Frankenstein, de Mary Shelley. E o Frankenstein, que por sua vez é baseado no mito de Prometeu, diz muito sobre o Brasil. Diz, Chico? Diz. Eu acho que dificilmente a gente vai achar alguma... Você tá monossilábico. Não, eu estou pessimista com o Brasil, entendeu? Eu acho que com todas as obras vão dizer a respeito da Não, mas nossa por favor, situação. explica aí para o nosso espectador, faz essa relação, o que o Frankenstein diz sobre o Brasil hoje, por que ele deve assinar a Gazeta do Povo e ter acesso a esse book. O Frankenstein é como se fosse um novo Prometeu, né? Trocando em miúdos, o mito do Prometeu é o ser humano que rouba o fogo dos deuses para construir a civilização, enfim, né? Para se tornar como um novo deus. O título do Frankenstein, ele remete um pouco ao Paraíso Perdido, do John Milton, cujo subtítulo é justamente o novo Prometeu. Quem é o Prometeu do John Milton? É Lúcifer, né? Que vai fazer a queda de Adão e Eva, né? E aí a gente chega no Frankenstein, que é a tentativa de literalmente criar um novo ser humano, né? Tentar vencer a morte, que é o Dr. Frankenstein, então, fazendo voltar à vida um sujeito que havia morrido e era um sujeito que era bandido, né? E aí isso vai dar muito, muito ruim, né? na história, mas aí a obra do Frankenstein tem um filme da Netflix recente, que ele tem os seus méritos, eu acho que ele tem uma coisa muito legal, mas assim, não acho que se você assistir o filme você sabe qual é a história original do Frankenstein, porque é bem diferente, tá? Então você tem que separar muito as coisas. Eu não vou julgar o filme porque ele é completamente, quase que uma perversão da história original, mas tampouco eu vou dizer que o filme é ruim por causa disso. Na história original, a dimensão moral, inclusive, do Frankenstein, porque ele meio que nasce de novo, mas ele tem que meio que aprender tudo de novo. Então ele não sabe muito bem o que é certo ou errado, ele tem uma carência de amor profunda com relação àquilo. Tem uma determinada altura que ele fica escondido no celeiro de uma família no campo ali, onde ele se encanta com aquele tipo de amor, que ele quer um pouco de amor. Tem um pouco de uma tragédia amorosa na história que faz muito sentido. O que isso diria para nós aqui nos tempos que a gente vive? Tem menos a ver com o monstro Frankenstein do que com o doutor Frankenstein. De tentar recriar uma coisa, vencer, né? Ser maior do que... Vou botar maior que Deus, porque a gente exagera um pouco nisso, mas quando você se coloca como o grande campeão da democracia, quando você vai ser o sujeito, o herói que vai salvar todo mundo, você está caindo na mesma híbris, né? Aquela coisa dos gregos, esse orgulho desmedido que vai fazer você cometer, e aí aquilo que você cria, aí é que entra o interessante. O que é que você criou de fato?
né? Quando eu vejo lá o STF, o que foi que vocês criaram? Vocês acham que vocês mantiveram a democracia intacta? Que vocês evitaram o mal, né? Que vocês aplicaram uma vacina no país? Ou Não. criaram um monstro? Vocês criaram um Frankenstein democrático. Porque não tem mais democracia. Aham. Tem democracia para os seus, para quem é amigo da turma. Para quem não é, não tem nem lei mais. Você não sabe mais nem que lei está sendo aplicada. Porque a coisa não segue mais parâmetro algum. Então, o que a gente vive hoje é, nós somos um Frankenstein, na qual o nosso Dr. Frankenstein nos odeia. Entendeu? Então, é uma situação muito dramática. Por isso que eu fico muito pessimista, entendeu? Porque nem o monstro termina bem, nem o Dr. Frankenstein termina bem nessa história. Então, eu falo assim, é bom acreditar em Deus, viu? Ok. Sabe que tem uma curiosidade, falando sobre Frankenstein, que o filme original lá de 31 ou 32, nunca lembro direito, do James Whale, ele foi censurado na época, porque exatamente no momento em que a criatura vive, e o Frankenstein faz exatamente aquela frase que eu falei no começo do programa, né? Ele está vivo, tinha um complemento da frase que era o seguinte: ele está vivo, agora eu sei o que Deus sente quando deu vida, né? Aí, Adão e Eva, aquela coisa toda. E o pessoal achou que era um pouco exagerado e cortaram essa frase, que inclusive não tem algumas edições atualizadas do filme, restauradas e tal, que tem a frase completa. Mas é só para dizer, essa análise que você fez, eu achei interessante, porque assim, é duro ser um experimento que não deu certo, né? O experimento não, olha, nós vamos criar, que der certo. Se você realmente conseguir criar vida, nossa, vai mudar tudo, porque nós vamos poder criar vida de qualquer outra possibilidade e tal. E não é isso. O cara criou dizendo, ele criou esse Frankenstein e falou assim: eu posso criar porque eu sou poderoso. Eu quero que você se dane. Mas não deu certo. Eu queria dizer, não, eu não quero saber. Eu já criei e ponto final. O que a gente está sentindo hoje, eu sinto desse jeito, é uma tremenda rejeição. Porque você não tem condição de, na última eleição, de ter votado. Você votou certo, mas não encararam o seu voto do jeito certo. Porque fizeram de tudo para dizer que o que você votou errado. Fizeram de tudo. Aliás, não teve golpe de máquina, na minha concepção, maquininha, maquinete. Não, o golpe foi com o Supremo Tribunal Federal de Eleitoral do Brasil, feito todas as manipulações possíveis para ninguém entender o que estava acontecendo nesse país. Essa é a função do Dr. Victor Frankenstein de toga. É criar uma situação onde só ele consegue resolver, só ele entende, e você fica vendo navios. Que é a questão do nosso amigo Frankenstein. Aliás, a versão do Guilherme Del Toro do Frankenstein, ela é bonita, mas foge pacas da ideia do livro, como você colocou. Muito bem colocado. Parabéns. Uma salva de palmas. O Chico que tá pessimista hoje, né, Chico? Mas olha, assine a Gazeta do Povo que você recebe o e-book Frankenstein. Bom, vamos continuar aqui na nossa conversa sobre filmes em geral que iluminam essa nossa realidade brasileira. O próximo filme aqui que o André Pugliese cita na matéria dele é A Grande Aposta. Eu assisti esse filme, Chico. Tinha uns truquezinhos ali na edição, no começo e tal, que era uma coisa bem didática, né? A gente está falando de um esquema financeiro mesmo. E aí, vamos voltar lá com o Lobo de Wall Street, que já foi discutido aqui. Porque o que chama atenção, olha, tem o Daniel Vorcaro agora, mas lá no Mensalão tinha aquele publicitário, tinha um esquema envolvendo muito dinheiro de publicidade, Marcos Valério. Aí a gente, no Petrolão, né, tinha o Odebrecht, tinha Os doleiros, o X lá, o cara do X que não... Esse aí. O Ike Batista. Ike Batista, exatamente. Assim, me parece que no Brasil, esses escândalos financeiros nunca são só financeiros, eles também mexem com a política. A política precisa desses escândalos financeiros para sobreviver. E nos Estados Unidos a gente vê nesses filmes aí, o Grande Aposta também não tem nenhum grande esquema lá com deputado, senador, que passou lei para beneficiar a empresa, especificamente, né, mercado imobiliário e tal. Mas é a diferença de você estar vivendo num país em que você tem liberdade econômica e num outro que você não tem. O Brasil é uma liberdade econômica de fachada, é muito pouca liberdade.
Nós somos um Estado, desde que Portugal veio, chegou primeiro os cartórios do que o Estado aqui. Então, tudo é cartorial, tudo você depende do Estado. Então, é impossível você empreender, e até para ter corrupção na via privada, que não passe pela dimensão da vida pública. Nos Estados Unidos, não. Você tem uma força do setor privado própria, na qual a corrupção do setor privado é muito grave, é séria lá nos Estados Unidos, e às vezes nem a parte de corrupção de servidor público acaba sendo menor, perto do estrago que é essa dimensão. Tanto que a bolha da imobiliária, né, que é a do grande aposta e tudo mais, vem disso. É por ter, é um problema de talvez muita liberdade, digamos aqui, mas aqui é impossível. Excesso de democracia. Exatamente. Aqui o capitalismo é de Estado. Os grandes capitalistas, eles são do Estado, eles dependem do Estado, eles precisam do BNDES, eles precisam de incentivo e tudo mais. Então é impossível de você separar uma coisa da outra. E a política também precisa, né? Porque, assim, apesar pra se financiar. do fundo... Não, mas a gente tem um fundo eleitoral bilionário para sustentar essa... Mas não basta, né? Não, mas esse fundo bilionário vem de impostos e que você precisa ter um Estado gigantesco para tentar ser promotor. E como não gera riqueza, o Estado tem que financiar alguém para fazer isso. Quem que vai financiar? E aí você começa a ter esses mega empresários, digamos assim, JBS, por exemplo, os tal do Joesley lá, por exemplo. O Estado vai precisar de uns caras que tenham meio que um monopólio de alguma coisa assim, até para sustentar muita coisa que o governo... É um negócio que é muito difícil de você modificar de maneira específica, sabe? Não, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Não, é um negócio estrutural mesmo. E o que a gente está vendo hoje é a corrosão estrutural de um sistema que não se sustenta. E sobre o filme? Aí eu vou deixar com vocês, porque eu assisti, mas eu lembro muito pouco dele. Então tá. Paulo, e o filme? Olha, a Grande Aposta primeiro tem um elenco fantástico, né? O Christian Bale, que inclusive eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele uma vez, e ele é daquele tipo de ator que ele encarna, ele não atua, ele encarna a pessoa com que o personagem dele é uma coisa doida. E o que chama atenção eu lembro muito bem que em 2008 eu tenho vários amigos que moram nos Estados Unidos e eles estavam comentando sobre essa história. E era uma coisa do tipo assim, bom, existem muitos imóveis que foram tomados porque o pessoal não conseguiu pagar a hipoteca, eles estão aí dando sopa. E aí o que está acontecendo é que as pessoas estão pegando empréstimos para pegar esses imóveis com dinheiro que está sendo subsidiado pelo governo americano. Eu falei, mas espera aí, isso aí não vai dar confusão na frente? Porque eu sempre comparando com o nosso aqui, né? Já deu confusão com o Ike Batista, não sei o quê, vai dar confusão com os caras também. Não deu outra. Tanto é que A Grande Aposta, se você assiste esse filme e assiste também o telefilme da HBO, que fez um muito bom, que é Grande Demais para Quebrar, que é sobre como quebrou o Lehman Bank por causa dessa questão imobiliária, né? E o mais absurdo de tudo isso é que, enquanto a gente estava vivendo economicamente um ano tranquilo, as questões relacionadas com os Estados Unidos não estavam afetando diretamente a economia brasileira, o governo brasileiro fez que afetasse, para que resolvesse fazer, cobrasse isso, cobrasse daquilo, mudasse toda a estrutura. Foi um saco. Eu lembro que muitos projetos que estavam engatilhados para acontecer foram levantados e não foram para frente, porque está a crise dos Estados Unidos, pode afetar a gente. E não afetou artificialmente, como é muito comum acontecer nesse país. Os dois filmes, aliás, A Grande Aposta, ele mostra que algumas pessoas sabiam que isso não ia dar certo, tá? Mas muita gente apostou que daria, e quando você faz o all-in com suas cartas, achando que o cara de lá não tem aquilo que tem para te bater, e você toma na cabeça que o cara tinha muito mais que você, o circo pega fogo. A economia dos Estados Unidos foi para o vinagre. As pessoas começaram a ficar loucas. Tem uma das sequências do filme que eu acho legal, é um condomínio altamente sofisticado, tal, vazio, e algumas pessoas invadiram o lugar. Falei, pô, deve ter tomado aula com o pessoal do MST aqui no Brasil, né, que invadem propriedades privadas que não estão sendo usadas. E aqui na minha rua, que é um bairro de classe média, né, tem várias casas que estão vazias. E de vez em quando a gente fica olhando pessoas olhando assim, daquele jeito estranho, né?
e chegando para você, é que eu sou numa imobiliária e estou pensando, essa casa que o senhor conhece o dono? Eu disse, não, faz tempo que não tem. Não, tá bom. Mas a gente já fica ligado, já liga para o pessoal da imobiliária e fala, olha, estão circulando muito aqui, se invadirem, a gente não tem como deter isso. Lá nos Estados Unidos, o filme mostra exatamente o que aconteceu. Os caras criaram uma bolha de investimento sem ter dinheiro, sem ter laço, sem ter, por incrível que pareça, uma boa administração para a coisa funcionar. Essa grande aposta foi um fiasco gigantesco. E o resultado, o filme, eu diria que o filme é extremamente didático, porque se explica exatamente ponto a ponto por que os Estados Unidos, mesmo ser uma potência, também caem em golpes dos mais idiotas possíveis. Esse foi um deles. Bom, Paulo, você trouxe uma coisa interessante aí para nossa conversa, que é essa esperteza. Inteiramente grátis eu estou trazendo, hein? Não, que é a esperteza, né? Todo mundo que entra nesses esquemas acha que dessa vez vai ser diferente, dessa vez vai dar certo. Chico, o Vorkara não tinha um amigo ali para falar, cara, vai dar errado, igual deu com o Marcos Valério, igual deu com o Aldemir. Assim, dá certo por um tempo. Não tem como você sustentar mas você está pedindo muito de amigo brasileiro. Eu estou pedindo muito. Eu tenho amigo brasileiro de ter bons amigos que me dão. Não tem, Chico? Mas demorou para ter, vai. Porque o normal é as pessoas assim, não, eu vou sair do meu emprego, eu vou empreender e vou fazer uma coisa, não, eu vou escrever um livro, vou fazer um disco e todo mundo. É isso aí. Faz o que você tem que ir, é a tua vocação e tal. 3 meses, você se ferrou. Você precisa de ajuda para pagar uma conta, mas também o cara comete essa loucura, o cara resolve sair do garantido para arriscar alguma coisa, agora vai pedir dinheiro para mim. Quem ele acha que é? Quem que ele acha? Quem que ele acha que é? Não é assim que é? Bem Brasileiro não é fácil, cara. Vocês lembram? Ô, Paulo e Chico, vocês lembram da famosa bolha da internet? Sim. Sim? Estamos numa, né? Eu tive amigos que saíram de jornais como o Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, Folha de São Paulo, para poder desenvolver um site de informações e não sei o quê. Os caras tomaram na cabeça. Por quê? Porque a internet, veja, a internet naquela época não é a internet de hoje. Não tinha o YouTube, não tinha o esquema de você monetizar essas ideias. E para você fazer isso, tinha que passar por um processo tradicional de publicidade. Você tinha que anunciar, tinha que gastar dinheiro em outros veículos para dizer, olha, vá na internet e vê o que eu estou fazendo lá. Se você colocar agora fazer uma lista assim, veja sites de informação sobre entretenimento, tá? Você vai listar pelo menos uns 200. Mas qual é aquele que você pode ter confiabilidade na informação? Porque chutar, eu chuto com os 2 pés e não acerto gol nenhum. Porque eu não gosto de futebol, eu gosto mais de basquete, então você imagina, né? Essa bolha, ela só serviu para mostrar para as pessoas o que não fazer certo. Porque muita gente dançou, muita gente acabou perdendo dinheiro, família e coisas do gênero. Eu lembro de projetos que, tem um projeto legal aqui que a gente queria que você entrasse com a gente, aí você começa a discutir, tá, ok, mas assim, qual que é o dinheiro? Não, nós vamos começar agora, todo mundo investindo. Cara. Desculpa, mas eu tenho filha, tenho que pagar a faculdade dela, não dá para fazer isso por enquanto. Quando eu for mais velho, pode ser que eu faça isso por prazer. Não, mas continua não sendo a mesma coisa, tá? Ô, Paulo, eu perguntei isso da esperteza, que eu realmente acho interessante, né? Que me parece que existe essa mentalidade. Todo mundo é burro, menos eu. Isso que define, né, esse povo todo. Esse cara com certeza estava lá um dia acendendo charuto Coíba com nota de $1.000 e tal, e estava pensando, nossa, todo mundo é burro, menos eu. Só que uma coisa que eu já escrevi sobre isso também. O Alexandre de Moraes provavelmente também pensa, todo mundo é burro, menos eu, porque é impossível ele estar fazendo tudo aquilo e não se achar o mais esperto e achar que está inventando a roda nessa história toda. E ele deve achar que ninguém é corajoso também, né? Também tem isso. Bom, vamos continuar. Deixa eu concluir esse negócio aí que você falou, que assim, o problema que eu vejo de todos esses caras é um negócio chamado ego. Ego. Quer dizer, o atual presidente da República, que a gente sabe que não tem mais condição física de continuar, ele quer continuar
quer participar da próxima eleição. Né? Por quê? Não é porque o ego é muito grande e o poder fascina. Não tem a velha história de poder corrupto, papapá. Pois é. E é isso que move essas pessoas. O Volcar não está esquentando a cabeça com dinheiro. Garanto que ele deve ter uma conta bancária fictícia em algum lugar que, se ele ficar 20 anos preso, ele ainda é jovem, né? Ele vai pegar esse dinheiro para fazer alguma coisa. Né? Mas o poder... Olha, eu estou jantando num hotel em Londres, tomando doses de uísque que custam $100.000 ao raio da garrafa. E com quem? Com essas pessoas aqui que fazem parte do poder no Brasil, ou seja, eu estou junto dele. É ego, cara. O que vai acontecer? Porque eu acho que deve acontecer, se obviamente ele não tiver uma crise de consciência e resolver se enforcar com a cueca, né? A gente nunca sabe, né? Quando ele se tocar que acabou a mamata, que ele vai ter que enfrentar pelo menos 10 anos de cadeia e numa situação inusitada, talvez ele comece a pensar, acho que eu não fui tão esperto assim. Que é o que eu acho que está acontecendo, por exemplo, os líderes do judiciário. Imagina o seguinte, eu tenho o poder de fazer o que eu quiser, porque ninguém vai me contestar, porque quem tentaria me contestar está com o rabo preso no Senado. Então eu vou fazer o que quiser. O que, como diria o Chapolin, não contava com a minha astúcia, que alguém descobriu que a esposa dele tem um contrato com esse mesmo banqueiro de 130 milhões, que até agora não consegui explicar. Essas coisas que quebram as pernas das pessoas que acham que eu estou bem, todo mundo é idiota. Acontece que o destino é mais complicado do que possa imaginar. Continue. Eu só achei interessante o Paulo tá otimista, né? Falou em 20 anos preso, cara, eu tô mais do teu lado. Eu acho que vai virar... Pizza. Hã? Pizza? Não, eu já escrevi isso. Eu acho que tem uma chance aí de virar um Joesley que sabe usar os plural. Eu não sei se ele sabe usar os plural, mas lembra que o Joesley falando mião? 10 mião, 5 mião. Então talvez saiba ele falar um inglesinho e tal. Não sei se você leu o meu texto, que ele chama o garçom. Você leu o texto, My Consecrated. Mas eu não... É dureza, né? Eu odeio o cinismo. Mas é muito difícil a gente... Não ficar assim. Não cair no cinismo, né? Bom, dando prosseguimento aqui ao nosso saideira de hoje... Bom, a gente não está inventando a roda aqui, a gente está dando, evidentemente, dicas que são óbvias, né, de séries e filmes que se relacionam com a nossa realidade. Mas uma coisa, diga. O que o Pugliese coloca no texto está indo na nossa linha, porque eu não me lembro de cabeça todas as analogias que ele fez. Eu também não lembro de cabeça, mas tá. Se não tá... Tá assim, né? Se não tá, a gente tá certo ou errado. É simples assim. Ele não tá aqui hoje. Pugliese, queremos você aqui, hein? Então, ele fala de House of Cards e Succession. Bom, as duas séries, eu não vi a última temporada das duas séries, inclusive. Não. Bom, House of Cards, porque foi bem na época do escândalo lá do Me Too, pegou o Kevin Spacey, e aí virou um negócio, né, feminista e tal, Disney. Eu não sei, não assisti, mas me disseram, eu acreditei e falei, não vou mais ver isso. E o Succession, porque também eu acho uma coisa meio demoníaca, assim, aquela coisa, dinheiro, tudo, não é mião, é bião, é tudo bião pra cá, bião pra lá, entendeu? Falei assim, esse negócio começa a me fazer meio mal aquilo, começou a me fazer mal aquilo. Mas diz aí, Chico, Succession e House of Cards. O House of Cards eu não assisti até o fim também, mas e sabe que assim, do que eu assisti, embora o Kevin Spacey eu acho soberbo no eu também gosto muito. E para quem não assistiu o seriado, ele é sobre, né, esses jogos políticos, corrupção e tudo mais, mas você sabe que eu até nem considero House of Cards a melhor série para isso. Eu gosto muito de uma que eu acho que nem deve estar disponível aí, que se chama Boss, que é chefe, que se passa na prefeitura de Chicago, com o Fraser, que faz o ator do Fraser, que eu acho aquela série maravilhosa. O Kramer. É maravilhosa essa série, assim, acho que ela tem umas 2 temporadas, talvez 3, assim, e eu acho ela mais ainda verossímil, mais verossímil até do que o House of Cards. Tem também Borgen, acho que se passa na Dinamarca,
que é boa pra caramba, assim, cara. São melhores que House of Cards, sabe? E é legal você assistir porque você vai ver que, por mais que você pode preferir uma série ou a outra, mas as sacanagens são sempre, cara, muito parecidas. Sim. As sacanagens, o que envolve, porque em geral, quando você fala de corrupção, vamos falar da corrupção do ser humano. O que corrompe o ser humano? A carne, a grana e o poder. Sim. Né? Bota a fama aí nesse Mas contexto. é tudo uma coisa só. Mas é tudo uma coisa só. Desejo. Né? E uma coisa meio que alimenta a outra, né? Às vezes você quer o dinheiro para ter poder ou para poder financiar os prazeres, que é o que me parece muito a forma como o Vorkaro atua, né? Ele quer aquele tantão de dinheiro para poder, através do prazer, conseguir mais dinheiro para ele. É basicamente isso. Outros já não. Outros você vai ter uma dimensão do poder em que você manipula o prazer ou o dinheiro alheio para poder... Enfim, cada uma dessas séries vai destacar. O próprio do House of Cards, ele tem muito essa coisa de saber chegar no poder, né? O tesão dele é a conquista do poder cada vez maior. Nos outros já não é tanto assim, mas isso está sempre ali presente. E o legal de colocar as duas juntos, Succession e House of Cards, é porque Succession daí é aquela coisa que a gente estava falando antes que no Brasil talvez não fosse possível, ou até a gente até tem isso um pouco. Saiu um documentário sobre a briga que acontece sobre o espólio das pernambucanas. Acho que está no Globoplay, se eu não me engano, que é meio que um Succession, entendeu? Quer dizer, uma empresa muito grande, com muito dinheiro, o cabeça da coisa, seja o pai, a mãe, tá para morrer, e aí você tem uma briga fratricida entre os irmãos para ver quem é que governa, quem é que não governa. E Succession é muito bem feita, né? São atuações muito consistentes dos atores, assim. É de você ficar muito triste, porque você vê que para pegar a imagem do My Precious, do Senhor dos Anéis, né? Aquele anel que você não consegue abrir mão e aquilo te destrói por dentro. Cada um deles é destruído de uma maneira diferente, no final todos se destroem meio que mutuamente, assim. Olha que louco, Chico, né? A gente estava falando dessa diferença da corrupção com foco específico no dinheiro e essa outra corrupção que mistura dinheiro e poder, mas eu pensei que Succession talvez tenha a ver com a nossa realidade essencialmente política no Brasil, que é da sucessão do Bolsonaro, da família Bolsonaro, dentro da família Bolsonaro, mas aí, uma certa briga ali de você tem poder. Tudo bem, eles são unidos, mas a gente sabe que também é muito meio-irmão, né? Tem essa confusão ali, né? Não é... Os irmãos são muito unidos. São irmãos, mas são meio-irmãos, né? Então, assim... Os quatro são... Eles são irmãos? São irmãos? Do mesmo pai e mamãe? Eu acho que só a Laurinha que é filha da Michelle, né? O Jair? Jair não é, não. Também? Então não. É isso, não. Então você bobagem. Você pode ver, a Michelle pode ser que tenha um certo conflito com os filhos, então você pode até enxergar algo assim. Só que assim, aí vai ser naquele jeito brasileiro de ser, né? Vai ser mais parecido com a Grande Família quando briga do que com o Succession. Aliás, grandes séries subestimadas. Muito subestimada. Muito subestimada. Vai ser mais para isso, sabe? Eu acho que não chega a se aplicar tanto para os Bolsonaro, não. E olha, Chico, você estragou meu dia hoje, porque você falou uma palavra aí que na hora... Palavra nova? Não é a palavra nova, não é a palavra nova, mas é uma palavra que me fez lembrar da TT Espíndola. Putz. Qual foi a palavra? Tesão. Tesão, é verdade. E agora eu tô com a música da TT Espíndola na cabeça, que eu não vou imitar. Putz, pior que entrou na minha cabeça, agora não vai sair. Muito bem. Então agora eu espero que eu tenha conseguido estragar o dia de todo mundo aí. Pra mim. Todo mundo tá com a TT Espíndola. Mas, Paulo, fale aí sobre House of Cards e Succession, please. Antes de falar, só um comentário em relação a In Government, né, que é a série Borgen, que é dinamarquesa e tal. O que me chamou a atenção do primeiro episódio, logo de cara, porque a atriz principal, que eu acho ela fantástica, que é a Sidney Babett Nonsen, ela faz uma secretária de Estado, tá, que, por uma questão trivial, acaba se assumindo como primeira-ministra do país. Qual que é isso que eu ri pra caramba quando eu assisti o primeiro episódio. O atual primeiro-ministro está numa viagem internacional e resolve comprar alguma coisa, não lembro direito, que faz tanto tempo que eu vi, não sei se flores ou chocolate para a mulher dele, e acaba usando, acidentalmente, o cartão do governo. Quando chega lá, começa a empresa, nossa, mas você não podia ter usado, tal. Ele diz, renuncia! Ele renuncia por causa de um gasto que deve ter sido, sei lá, de $30 no raio do cartão corporativo. Agora, eu ri,
Porque na época, né, ainda não tinha a dimensão da zona que a gente ia conviver com cartões corporativos gastando mais de R$ 1 milhão para viagens que não têm o menor sentido, ou a mulher de um grande ministro da Suprema Corte fazendo um contrato com um banco de 130 milhões e não explicando por que fez isso, né? Até agora as explicações não funcionaram. Mas, voltando ao tema da nossa discussão, eu não quis assistir a última temporada de House of Cards porque ela tinha perdido todo o sentido com a saída do que fizeram com o Kevin Spacey, tá? Que ele pisou na bola quando tentou justificar que as coisas que ele tinha feito lá no apartamento dele, quando ele tinha 20 e poucos anos, é porque ele era gay e não tinha se assumido oficialmente. Acho que essa foi a marcada de touca dele, né? Agora, jogar ele na parede e usar o Me Too, pô, ferrou a carreira dele e hoje descobre-se que não era tudo isso, né? Tem coisas piores, como o cara da ilha lá, que fazia orgias com todo mundo, etc. Né? Agora, já o Succession, eu acho uma série interessante, porque você sabe que são poucas as séries americanas que gostam de cutucar feridas, né? Sabe que a questão de sucessão de grandes empresas nunca é tão simples assim. Basta ver, por exemplo, um livro muito bom que eu li há séculos atrás, chamado Disney, A Guerra de Disney, né? Disney War, são os bastidores do que aconteceu durante o reinado. Assim que o Disney faleceu, entrou algumas pessoas para tomar conta e até o Michael Eisner entrar para ser o CEO da Disney como um todo, né? Os bastidores são podres de uma maneira sólida. Quando ele sai e entra o Bob Iger, fica pior ainda. E é o que está acontecendo hoje na Disney. Essa política de deixar as coisas igualitárias, de superlacração e filosofia woke está acabando com o raio de estúdio e estão tomando prejuízo a cada série que eles inventam fazer as coisas diferentes, né? Dá para perceber. Quando você pega Succession, é para poder mostrar, escancarar que nem tudo são flores nesses bastidores. A gente já viu recentemente a questão da Paramount Skydance oferecendo mais grana para poder comprar a Warner Bros. Discovery do que a Netflix. E chutando o pau da barraca, mostrando, olha, isso aqui é o dinheiro que eu tenho aqui para os investidores, né? Para os acionistas. Então, é uma coisa sólida. E o Succession pega exatamente isso. Quando a gente vê o correlato dessas duas séries em relação ao que acontece no Brasil, a gente parece estar vendo... eu vou falar um negócio muito antigo, sabe? Uma peça de vaudeville, né? Porque é muita palhaçada para coisa séria. Você não tem quando você vê essa disputa de poder, é uma coisa tão estranhamente idiota que tiram um cara da prisão para ele ser eleito e aí colocam um outro cara com as justificativas mais esdrúxulas possíveis na prisão para ele não concorrer com a eleição e agora estão temendo exatamente isso. A gente vive uma farsa. Aliás, eu sempre gosto de lembrar essa frase que dizem que foi o Marx que disse, né? Que a história, quando se repete como farsa. No nosso caso, não é uma farsa. É como uma comédia de mau gosto, que a gente está vivendo isso todo dia. Então, quando você pega essas duas séries e compara uma com a outra com a nossa realidade, está coberto de razão. Mas, pelo outro lado, você vê a disputa de poder, como os bastidores o presidente dos Estados Unidos, quer dizer, o senador dos Estados Unidos, que vai se transformar no presidente dos Estados Unidos, que é o Kevin Costner, ele é um filho da mãe. Ele usa de todas as artimanhas possíveis para sacanear e ele comete crimes que a gente sabe que em outros países também foram cometidos, mas a gente viu acontecer isso na série, a gente não viu acontecer na vida real, por exemplo, o cara indo pelo cano, né? Eu gosto muito dessas comparações, porque de vez em quando eu penso umas coisas assim, uma Newsroom, que é uma série da HBO, que no primeiro episódio escancara, porque a democracia dos Estados Unidos, não sei o quê, nós temos o maior índice de analfabetos, e que não sei o quê, mas nos episódios seguintes já começa a dizer, olha, nós somos bonzinhos também, nós pegamos, a nossa empresa é livre e soberana e tal. Porque nem sempre isso acontece, né? A nossa imprensa é livre e soberana desde que paguem
o que ela quer receber. Bom, olha só, Kevin é um nome complicado, né, Paulo? Aqui, ó, eu falei Kevin Bacon, você falou agora Kevin Costner, e só esclarecendo é Kevin Space. E agora, e assim, e sobre Tá isso bom, também, então a questão é simples. Quantos Kevins você conhece? é, tem lá os 6 graus, é com Kevin Bacon, não é? Os 6 graus É de... com o Kevin Bacon. Então... 6 graus de separação. 6 graus de separação. E aí eu tava lembrando também aqui do Frank Underwood, que faz essa comparação, na verdade, né, do House of Cards com a nossa política, ela é feita já há algum tempo. Mas tem uma diferença muito grande que é no nível intelectual até, né, do personagem, do sim. Frank Underwood. Ele não é tosco, né, cara? Não. Não tem nada de... não é mesmo. Apesar dele, sei lá, um sulista, eu acho que até ele tem uma origem pobre mesmo. Acho que no Brasil só Getúlio Vargas dá para você colocar num plano de certa inteligência política e de articulação, cara. Cara, semana que vem você fala bem do Getúlio Vargas, que você vai fazer sucesso aqui. Cara. Hoje não. Hoje Eu não tô falando bem eu dele. sei disso, mas você entendeu, né? O que eu tô Entendi. falando. Bom, agora vamos para um filme aqui que, assim, eu vou até... Tá na matéria do André Pugliese, eu vou colocar aqui para vocês comentarem, mas eu também quero deixar bem claro que eu odeio esse filme. Eu sou assim, porque na época, eu lembro que acho que foi o meu primeiro ano da faculdade, e ficou marcado por uma discussão. Fãs de Pulp Fiction e fãs de Forrest Gump. E eu sou totalmente fã de Forrest Gump, entendeu? Eu não gosto de Pulp Fiction, tanto que eu só vi lá em 94, 95, nunca mais vi. Mas diga aí. Nunca mais assistiu? Nunca mais assisti. Eu devo rever, Chico? Eu assisti uns meses atrás, ainda tava... Por quê? Eu acho... Porque eu queria ver se tinha envelhecido bem. Ah. Tem coisas do Tarantino que eu acho que são muito... Não digo que são datados, mas ele sabe utilizar tanto, digamos assim, da estética da época, de uma certa dimensão de momento, que eu não sei o quanto que aquilo envelhece bem, sabe? Igual certas estéticas dos anos 80, musicais, por exemplo, Entendi. que hoje você escuta assim, é só por nostalgia mesmo, porque o negócio era... Brian só Adams, ruim. né? Você tá falando só porque eu Não, fui no show do Brian Adams. Não, tô falando mais das coisas mais eletrônicas, assim, sabe? Em que você vê assim, putz, vamos regravar? Vamos fazer de outra maneira? Então, muito por conta disso. Mas eu achei que envelheceu bem, assim. Em geral, acho que os filmes do Tarantino, eles vão permanecer mais do que eu imaginava que eles permaneceriam, sabe? Aham. Eu já sou o contrário. Para mim, na minha época, também estava na faculdade, na minha época não tinha essa dicotomia. Para mim, fãs de Forrest Gump podiam gostar de Pulp Fiction e vice-versa. Não haveria maiores problemas com relação a isso. Gosto dos dois, assim. Acho Ah, bom, se você falasse que não gosta de Forrest Gump, você sabe que não, você... aí Tchau. Acabou o programa. Acabou o programa. Não, eu gosto dos dois, assim. E eu acho que Pulp Fiction tem umas coisas muito legais, assim. Primeiro que é uma experiência legal de assistir, assim. O filme tem um ritmo muito gostoso de ver, assim. A coisa do entretenimento que o Paulo tava falando, assim. Pulp Fiction diverte, assim. Tá, ok. Você pode ter lá até umas coisas que são meio, né, escatológicas, vamos dizer assim, umas coisas que meio chocantes, assim, mas elas entram dentro de um contexto de entretenimento mesmo, mais do que qualquer outra coisa. E é um filme que volta a ter sicários, né? Isso que eu ia falar. A relação, até que o André... Ó, tô falando igual o Vorcaro. Eu tô falando igual o Vorcaro, o André Pugliese. O André escreveu justamente essa relação do Fixer, né? O que é o sicário, que é pra o ajeitar cara a coisa. que dá um jeito em tudo. Mas tem uma coisa que é resolve, muito legal. tem que quebrar os dentes. Mas é que tem uma coisa muito legal, porque os dois personagens que são os Fixers, que é o Samuel, interpretado pelo Samuel Jackson e pelo... Fugiu o nome do cara do Saturday Night Live lá, o John Travolta, do Danilo do Seu Coelho. Os dois são, e nas conversas entre eles é muito legal o papo deles, porque o Samuel Jackson, ele cita versos bíblicos o tempo todo. Ele faz referência, eles têm uma discussão sobre o McDonald's, faz umas analogias com o hambúrguer. Você vai gostar porque tem uma pegada meio Woody Allen no sentido de diálogos. Como se o filme não acontecesse e o diálogo é que interessasse, assim. Tem vários momentos que são assim. E o personagem do Samuel Jackson tem uma espécie de uma certa crise moral ali, que no final das contas acaba não se desenvolvendo, mas que acaba trazendo uma dimensão na qual o sujeito meio que... O que eu estou fazendo aqui com esse negócio? Qual é o valor desse tipo de trabalho, assim, né? E as histórias paralelas assim, que se acabam se encaixando legais, o Bruce Willis com a coisa de lutador de boxe, que acaba vendendo a luta, mas daí tem
é legal. O Pulp Fiction é um entretenimento muito bom. E eu achei bem sacado do André de trazer ele para esse nosso contexto, porque também tem uma coisa no Pulp Fiction que é meio carnavalesco, assim, sabe? Acho que Aham. talvez seja meio parecido com o Brasil mesmo, sabe? Os fixers é meio. A coisa meio que acontecer meio que num certo caos criativo e que acaba dando certo pros bandidos, né? Não pra gente. Eu tenho preguiça daquela coisa, assim, aquela dancinha e tal. Só de lembrar aqui, você quase conseguiu me convencer. Vamos ver se o Paulo, meu xará, consegue me convencer a rever essa porcaria chamada Pulp Fiction. Diz aí, Paulo. Olha, bom, primeiro uma coisa curiosa aqui do Forrest Gump é que eu fui para o Rio de Janeiro assistir uma série de filmes da Universidade da Paramount, e um deles era exatamente o Forrest Gump. Ninguém tinha visto, nós vimos o filme, inclusive no original, não tinha legenda nem nada. Mas o que me chamou a atenção é que o final, para mim, é uma paulada dramática, assim. Eu nunca tinha visto o Tom Hanks daquele jeito, né? Aquela interpretação dele mereceu o Oscar, não vou nem discutir. Mas foi tão impactante. Eu sou um cara muito emotivo, então quando ele está fazendo aquele discurso no final, eu tirando o óculos, fazendo assim, né? Discretamente e tal. Aí termina, acende a luz da cabine, eu olho para trás, não tem um dos machões que estavam lá que não falava assim: pô, o filme é muito bom, mas pô, esse final aí é meio forte, né? Mas é um belíssimo filme. E o Pulp Fiction, né? O que ele tem de interessante? Primeiro, quem assistiu os dois filmes anteriores do Tarantino não entenderam o que o Tarantino estava desenvolvendo para chegar no Pulp Fiction e chegar, por exemplo, Era Uma Vez em Hollywood. Ele é um cara que trabalhou numa videolocadora, ninguém sabe mais o que é isso, mas trabalhou numa videolocadora e assistiu filme pra caramba. E ele conseguiu transformar várias histórias de vários tipos de filmes diferentes, inclusive filmes estrangeiros, japoneses, por exemplo, dentro dessa história. E que ele faz um negócio maluco que é não fazer a história linear. Que isso chamou a atenção. Ele começa de um jeito, vai para o futuro, volta para o passado, volta para o passado de novo para concluir o filme. E ainda te deixa na dúvida, bom, o que é que eles acharam dentro daquela mala? Né? A história é muito boa. E tem o que eu acho legal é a questão do fixer, né? Aquele cara que não vai mexer uma palha, mas esses caras que fizeram essa besteira que aconteceu no carro do cara, né, tem que ser resolvido. E quem vai resolver? Exatamente os caras que fizeram a besteira, mas orientados por uma pessoa que de longe, não, você que agora faz isso, faz aquilo outro, né? E com complacência do dono da casa, que coincidentemente é o Tarantino. Se você pegar essa mesma intenção e colocar naquela série Ray Donovan, né, que o personagem é um fixer, ele tem uma empresa que é para resolver problemas dos ricos e famosos lá de Los Angeles, né? Extrapolando Hollywood, inclusive, tem a mesma pegada. Ou seja, eu sei como resolver a sua dor de cabeça, você vai me pagar muita grana para isso e você não vai se envolver naquilo que eu vou fazer para resolver o seu problema. E nunca é uma solução simples do tipo, nós vamos esconder as digitais da arma, vamos jogar fora. Não, não. Se precisar matar, enterrar o cara que fez aquilo com você, nós vamos fazer isso e deixar você livre e leve solto. Um dos primeiros episódios, se eu não me engano, tem a questão do jogador de basquete que se envolve com uma prostituta e, na realidade, era só uma operação de acobertamento, porque, na realidade, ele é gay, mas não pode mostrar para os fãs que ele é gay, porque senão ele vai perder contrato, vai sair do time, aquela coisa toda. Né? Então, o Fixer faz isso. O Fixer do Vorkário, a gente não sabe o que ele conseguiu aprontar durante esse tempo todo. Porque as mensagens indicam, olha, você quer que eu tome conta do jornalista que fez não sei o quê? Eu vou tomar conta. Vou simular que ele foi assaltado e quebrar o nariz dele? Vou fazer isso. Amando, porque essa é a minha função. No Pulp Fiction, você tem essa mesma coisa, mas com uma sofisticação, que é o trabalho do Tarantino. Ele não vai simplesmente mostrar o crime do jeito que mostra, por exemplo, quando o Bruce Willis sabe que se ele... Olha que coisa interessante, essas são as sutilezas do filme. Ele sabe que se ele ajudar o personagem do Vin Rames a se safar daquela situação, e eu não estou falando nada para o Paulo ir assistir o filme, né? Ele vai conseguir
criar uma certa, entre aspas, aliança momentânea que vai facilitar a vida dele depois. Porque a gente sabe que o que vai acontecer com a perda da luta é muito pior do que a gente pode imaginar. E tudo que acontece no filme, exatamente quando ele está sendo jogado para lá e para cá, na questão de tempo, né? Não ser um filme linear, deixa você mais interessado em saber, afinal de contas, o que esse cara vai conseguir ajudar esses dois jacus que fizeram essa besteira dentro do carro para poder sair livre e continuar a missão deles, né? Os fixers sendo ajudados por um fixer muito mais inteligente. O que a gente vê hoje no nosso dia a dia é que não tem uma pessoa inteligente. O ego corrói as membranas do cerebelo desse pessoal. O ego é tão grande, o desespero por poder é tão grande, que eles não conseguem enxergar o óbvio na frente. Né? Por isso que todo ditador roda, porque não consegue entender uma coisa simples. É a história dos coronéis lá do Nordeste. Não, tem que botar no meu candidato, senão você não vai ter acesso ao açude para pegar água. Então, ele tem acesso e vota no candidato. Mas ele tem a água, ele tem o açude, ele manobra isso. Aqui não tem isso. Né? Ou você vota, ou você... eu nunca vou esquecer, teve uma campanha lá numa cidade do interior de Minas que eu frequentava, que é da minha família, que teve uma campanha Arena versus MDB. Eu não lembro quem falava o que de quem, mas assim, olha, você tem que votar no nosso partido, porque o outro partido, você não sabe, mas eles têm pessoas que comem criancinhas, não no sentido sexual, mas no sentido de pegar a criancinha e comer, porque tinha esse espírito maluco naquela época. Tá certo, então. Paulo, bom, eu queria agora que vocês dois aí fossem breves e dessem dicas de outros filmes, outras séries. Vocês já falaram aí de Ray Donovan, né? Você falou. Você falou também Borg, da Borg. Borgen. Mas enfim, se virem e pensem em outros fora essas para explicar. Também pode falar de livro também, se quiser. Se quiser Eu colocar. acho que as pessoas sabem que no Brasil as pessoas não leem muito, né? né? Mas vai que, né? Talvez por isso, então, justamente por as pessoas lerem pouco ou terem preguiça disso, Macunaíma, né? Que é o ai que preguiça. Pode representar um pouco do povo brasileiro. Macunaíma é chato demais. Você pediu o que representa o Brasil, não se é bom. Ah, Vamos começar por aí. É Vamos começar verdade. por aí, tá? Assim, você leu Macunaíma Sim. há muito tempo? Faz muito tempo. Estou querendo reler agora. Faz tempo. Não, eu também, porque você está falando, eu sei, eu vi o filme não faz muito tempo, tava acho que no Netflix da vida aí, tava com o Grande Hotel, maravilhoso Grande Hotel. Não rolou. O livro eu lembro que era muito, muito chato. Eu tô querendo ler porque eu li recentemente o Turista Aprendiz, que é os diários de viagem que ele fez. Quando ele já tinha escrito boa parte do Macunaíma, ele faz essa viagem para a Amazônia e ele tem a pretensão de escrever um outro livro. Mas ele fica muito impactado com uma lenda. Ele meio que cria uma lenda lá de que o homem teria vindo, uma mitologia que ele vai criando, que o homem teria vindo de uma luta entre o bicho preguiça e um outro tipo de bicho e tudo mais, e ele acaba transportando isso para o Macunaíma. O Macunaíma acaba sendo modificado em função dessa viagem. Então eu tô curioso para ler o Macunaíma agora com esse background, sabendo. Mas é legal. E é legal a gente, um dia, se a gente lembrar, né, que a nossa memória é uma porcaria, mas trazer, de repente, até semana que vem aí com o Alex, trazer o Macunaíma para conversar. Filme, né, que seja, porque eu tenho esse prazer estranho, que é de assistir filmes nacionais. Eu gosto muito do cinema nacional, vai entender. Mas é para ter, né? Mas eu vou botar mais 3 só para conversa, bem rapidinho, que é Terra em Transe, filme do Glauber Rocha. Esse eu botar meio artístico, ele explica muita coisa, mais do que a gente imagina. Saltimbancos Trapalhões. Esse é bom. Aliás, qualquer filme dos Trapalhões é legal. Mas esse eu acho... Eu gosto de assistir esses tempos, o Mágico de Oroz. Você lembra da cena do Saltimbancos, que eles vão lá receber o dinheiro deles E daí o cara que tá dando dinheiro fala assim, então vamos lá, pega a férias do dia e tudo mais, então, um pra você, um pra mim, um pra mim, um pra mim, um pra você, um pra mim, um pra você, um pra mim, um pra mim, pra mim, um pra você. E aí eles saem tudo felizes da vida, achando que ganharam muita coisa. Então o Saltimbancos Trapalhões, ele representa. E o Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida? A versão dos Trapalhões ou a versão... Não, a versão... Porque a versão dos Trapalhões é boa. Não é ruim, mas a que foi feita
a série da Globo e depois virou, eu acho melhor. Não, é boa. E o roteiro É boa. Mariano Suassuna. Não, eu sei, É, eu sei. E ele Os faz. Trapalhões. E tem uma sacada muito legal no filme dos Trapalhões, que eles fazem o Mussum ser Jesus. o Jesus, mas também ele é um dos personagens. Aham. Ele entra dentro de um contexto ali que ganha uma camada de significado até a mais do que a própria peça original. É legal, é legal mesmo. Mas eu tô falando Não, sim. do que fez um grande sucesso nos anos 90. Mas o 1, né? Não o 2. O 2 eu não já é uma criação. Você escreveu um texto pra Gazeta que foi um sucesso, né? Sobre o 2. De xingamentos pra cima de mim, eu acho, né? Ah, foi xingamento? Provavelmente foi cancelado. Mas é um né? sucesso. Porque eu falei que não dava pra falar mal do filme sem ter assistido. Ah, então tá. Foi basicamente isso. Porque sempre tem isso, né? Paulo, você agora, o que você daria de dicas aí, rapidamente, para as pessoas de ficção, para elas entenderem esse momento que a gente está passando? Olha, é uma pena que. Não, até pode ser. Eu não gosto muito da versão britânica do 1984, mas ela está disponível, se eu não me engano, na Amazon, que explica muito bem o que nós estamos passando. Eu gosto muito da versão de 56. O livro é fantástico. Eu li várias vezes o livro. Aliás, eu li o livro por causa do filme de 56, que eu assisti na televisão. Eu achei o filme estranho. Eu falei, o que é esse tal do Grande Irmão? Pô, é de Edmond O'Brien fazendo o Winston, né? E no final, o Grande Irmão. Mas que coisa de doido. Eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos, eu peguei o livro para ler. E aí sim, fiquei impressionado. Esse é um filme que eu acho que vale a pena entender o que está acontecendo no Brasil, óbvio. Que é coisa de política, né? Eu acho que que dá para entender um pouco sobre essa história da política é essa série que eu falei da HBO, que é o Newsroom. Porque ele vai começar, a primeira... São 3 temporadas e curtas, são 8 episódios. A primeira temporada vai falar sobre aquele incidente que teve de incêndio no Golfo do México, né? Então, eles fazem uma trama mostrando como é que aconteceu o incidente, como eles conseguiram dar a notícia e tal. Mas mostra muito bem os bastidores do poder. Na segunda temporada já entra a questão de você manipular a notícia em função de informações erradas. Tá? Ou seja, o tal da fake news, que para mim é só uma mentira, né? Mentira travestida de notícia, ela é muito explícita nessa segunda temporada. Na terceira vira um pouco arroz com feijão, não tem muito graça. Mas a segunda, em relação a essa questão de manipular a notícia, porque você tem uma fonte suja, e a fonte suja vai contaminar o resto da notícia, é muito legal. Ela está disponível na HBO Max, né, que é o canal. E eu dou já que você gosta de filme brasileiro, eu vou dar uma dica. 2 dicas que eu fiquei impressionado de assistir. Uma revendo, né, que é Os Cosmonautas, que é aquele filme dos anos 60, comédia maravilhosa com o Grande Otelo, o Ronald Golias, onde o Brasil não é aquela música, o Brasil vai lançar o foguete, Cuba também não é essa. Mas o Brasil tem uma agência espacial e entrou na corrida espacial contra soviéticos e americanos. E a solução é muito divertida. Agora, tem um outro filme que eu fiquei surpreso, porque tinham me dado a dica e eu assisti, que é as florestas, quando as florestas se movem. Eu acho que o título é esse. É com a Ana Paula Arósio, que é uma versão do Macbeth, feita no Brasil. Eu fiquei impressionado, porque a versão do Macbeth que eu conheço é do Orson Welles e tal, né, que é o filme. Não, eles fazem uma versão contemporânea sobre os bastidores, né, de uma negociação de uma grande empresa onde o crime acontece. Olha que filme maravilhoso! Eu gosto de filme brasileiro, mas às vezes eu fico tão com o saco cheio de só ter filme sobre ditadura militar que eu evito, né? Ir no cinema, gastar meu dinheiro em coisa que eu já conheço, já vivi isso, já passei dessa fase, né? Já sei o que aconteceu, vi o começo, o meio e o fim. E tem gente que gosta de ver no passado, né? O que eu posso fazer, né? Mas é isso aí. A gente acabou até não falando, né? Mas Macbeth é uma coisa que tem muito a ver com a nossa realidade. E os Cosmonautas, eu também revi esses tempos, porque eu não sei qual stream, que é tanto stream que eu me confundo. Mas um deles tinha vários filmes da Atlântida. E é muito legal de ver. E não sei se você sabe, provavelmente você sabe, Paulo, que foi o primeiro filme do Jô Soares. O Jô Soares que faz como ator? Como ator. Ah, é? O primeiro Eu não filme assisti.
do Jô Soares. É bem legal, é muito legal mesmo, é divertido. Os comunatos. Ele está disponível no YouTube. Tem vários canais no YouTube. Tem o canal da Europa Filmes, que tem os 2 filmes, inclusive. Você pode assistir de grátis. De grátis não, tem comercial. Como é que é? Isso tá certo. Bom, e assim chegamos ao final de mais um Saideira. E olha, eu vou ser modesto aqui e dizer que eu espero que você, com o programa de hoje, tenha entendido um pouquinho, porque a gente insiste tanto em dizer essa coisa de que você precisa consumir ficção, principalmente ficção, se pretende entender a nossa realidade. Lembrando que se você gostou deste programa, apoie o nosso trabalho, assine a Gazeta do Povo, e se você já é assinante do jornal, faça parte também do nosso clube de membros aqui do canal. Chico, muito obrigado novamente. Até semana que vem. Um abraço, Paulo. Paulo, muito obrigado pela sua participação. Eu só não vou dizer que você vai voltar aqui porque você cometeu um pecado que você não tem a menor ideia do pecado que você cometeu. Que você elogiou esse livro que eu acho um absurdo, que é 1984. Eu odeio 1984. Não, mas eu tô brincando, eu implico com todo mundo, eu sempre tiro sarro disso, porque eu realmente não gosto do 1984, mas aqui a gente é democrático, evidentemente. Podem gostar do que quiser, podem gostar até de Pulp Fiction. E eu tô aqui sentado. Eu tô sentado aqui do lado de um atleticano. Então a gente é bastante. Que fala atleticano, o André Pugliese, que fez esse texto, tem uma newsletter chamada A Baixada, que é, para quem é atleta, é maravilhoso. Ah, é? Ele conta histórias da história, do time, de jogadores, de histórias curiosas da cidade e tudo mais. Fica a dica também. Então tá ótimo. Bom, deixa eu aproveitar e fazer uma última dica. A última dica é a seguinte: quem quiser saber mais notícias sobre séries, produções, elencos, etc., toda segunda-feira à noite no YouTube, a partir das 7 horas, eu estou lá no programa Best TV Oficial. Tá? Tá certo, então. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui e até a semana que vem.